A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha querida irmã, é uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 3, de 18 de abril de 2021, essa terceira lição desse segundo trimestre aí da CPAD do ano de 2021. Hoje nós temos como título Dons de Revelação. Essa é uma lição muito importante porque nós temos a oportunidade de trabalhar um conjunto de dons dentre a lista ali dos dons espirituais que são apresentados ali no livro de Coríntios, capítulo 12. Nós vamos estar dando destaque aqui a 3 dons que boa parte dos estudiosos eles pegam aqueles 9 dons, dividem em 3 grupos, e um desses grupos é exatamente o grupo dos dons de revelação. E nesse grupo nós vamos exatamente estudar, depois nós estaremos estudando os outros grupos, ao grupo dons de revelação, dons de poder, dons de expressão ou dons de locução, de acordo com os escritores. E nós vamos estar trabalhando esse primeiro grupo de dons, que são os dons de revelação. E é interessante, eu quero chamar a tua atenção, porque existem pessoas aí que de forma ignorante, no sentido de ignorar mesmo o estudo dos dons espirituais, aqueles que dizem que tem os dons da revelação, ou tem o dom da revelação. Na verdade, a revelação não é um dom, é um nome dado a um grupo, a um conjunto de dons. E a gente percebe que, infelizmente, boa parte daqueles que dizem ter o dom da revelação, que não é um só, como falei, de fato, na prática, a gente percebe que não há nada daquilo que de fato venha comprovar a existência desse grupo de dons. Pois boa parte dessas pessoas que dizem ter o dom da revelação, o que pouco elas têm é sabedoria. E dentre os dons, o grupo de dons aí, dons chamados de dons da revelação, há um desses dons que é exatamente a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. E a gente percebe que essas pessoas que dizem ter o dom da revelação, de fato, pouca sabedoria tem da parte de Deus. É claro, toda regra tem exceção, nem todos. Mas o que estou dizendo é que às vezes alguns dizem, faz aí o marketing, o convite, a propaganda, que lá manifesta-se o dom, tem-se os dons da divina revelação, quando na verdade isso é um conjunto de dons, e dentre esses dons está exatamente a palavra da sabedoria. Bem, o texto áureo da nossa lição nos apresenta: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, seja louvor, hinos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, no caso o dom de variedade de línguas, tem interpretação de língua, faça-se tudo para edificação. Aqui Paulo chama a atenção dos irmãos aqui de Corinto em relação à questão do culto, que quando eles reúnem, se eles têm de fato, ao reunir, se há manifestação do dom, se lá tem ensinamento, se tem doutrina, que seja tudo feito para a edificação da igreja. Se houver língua, que haja interpretação. Então a preocupação de Paulo aqui é que o culto seja um culto racional, seja um culto onde haja edificação, que não seja apenas um movimento emocional, mas que de fato tudo quanto for realizado no culto, que sirva para a edificação da igreja e daqueles que estiverem, no caso, visitando a igreja enquanto um templo, enquanto um local. Aí a verdade prática, nós temos o seguinte: os dons de revelação, ou de revelação divina, são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Eu acho isso aqui muito importante, essa proposição aqui do comentarista, na verdade prática, mostrando que os dons de revelação, esse grupo de dons,
são fundamentais na vida da igreja, exatamente porque nós vivemos num contexto, sempre houve um engano, mas nós vivemos num contexto, na atualidade, em que é um tempo marcado pelo engano. Isso aqui eu acho fundamental chamar a tua atenção, porque nós percebemos que a mentira, que o erro, ele está presente em quase todos os setores da sociedade. Você não pode imaginar hoje um grupo social, um setor social, e dentre eles a igreja enquanto instituição. Não há um grupo social, seja ele político, seja ele educativo, seja religioso, econômico, em todos os âmbitos da sociedade, o engano, a mentira, a falsidade está presente. E não é diferente na igreja enquanto organização. A igreja também, no seu aspecto visível, é um grupo, é uma organização social. Ela é um organismo enquanto corpo de Cristo, um organismo organizado, mas ela não perde o seu caráter enquanto um grupo social, porque ela é formada por pessoas, inclusive que fazem parte de várias sociedades que se reúnem para poder viverem, conviverem numa sociedade, a igreja, e daí a dificuldade, o desafio que é viver em comunidade na igreja. A igreja ela tem problemas seríssimos, porque ela comporta em si pessoas dos mais diferentes grupos sociais, e todos devem estar debaixo de uma única bandeira, que é a bandeira do Evangelho. Daí a possibilidade de viver como igreja de Cristo ser um desafio, e isso só ser possível se de fato, para viver verdadeiramente como igreja, não apenas como um grupo social, isso só é possível se houver de fato, se os membros da igreja tiverem experimentado um novo nascimento. Que do contrário, nós teremos um grupo com o nome de igreja, mas que estará dando escândalo, que estará presente nesse grupo o engano, o erro, a mentira, a falsidade, como nós muito bem percebemos no nosso meio. Nem todos que estão na igreja, que fazem parte da igreja visível, nem todos nasceram de novo, nem todos foram convertidos, nem todo líder é de fato homem de Deus, mulher de Deus. Há muitos mercenários, muitos que estão ali porque usaram de todos os meios para chegar onde chegaram, e aí se tornaram pastores, bispos, líderes, padres, etc. Muitos estão também na igreja que foram batizados, se membraram, mas que nunca tiveram um encontro com o Calvário. E é necessário que nós, enquanto igreja de Cristo, agora eu falo igreja no sentido de corpo de Cristo, igreja espiritual, porque nós temos que entender que a igreja de Cristo, os verdadeiros membros da igreja de Cristo, eles podem estar presentes, e eu creio que estão presentes, dentro da igreja visível, da igreja organização. Isso não quer dizer que a igreja organização seja necessariamente a igreja de Cristo, mas é possível que a igreja de Cristo, que os membros da igreja de Cristo tenham alguns deles dentro das organizações. Mas nós não podemos confundir a organização com o corpo de Cristo. Então, sendo assim, faz-se necessário que, de fato, aqueles que vivem enquanto igreja de Cristo estejam buscando de Deus a capacitação espiritual por meio dos dons do Espírito e os dons de revelação. Eles prestam, no caso, para esse serviço, para essa finalidade, a fim de que o engano, a fim de que o erro seja combatido no meio da igreja. Porque, de fato, a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto organismo, ela é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que ela está marchando na direção do Espírito, mas nós não podemos ignorar a necessidade de nos organizarmos, de nos reunirmos enquanto seres sociais, que nós o somos, e há uma necessidade de também termos a nossa organização social, para nós tratarmos de assuntos concernentes à nossa fé,
concernente, por que não, o nosso dia a dia, as nossas emoções, as nossas necessidades, por que não, problemas concernentes à vida da sociedade, para darmos a nossa parcela de contribuição também em relação ao mundo, porque nós não somos apenas uma obra espiritual. É claro que, principalmente, nossa missão principal é no mundo espiritual. Em primeiro lugar, viver para a glória de Deus e levar outros para terem um encontro com Cristo. Mas também nós temos o papel social, sim, temos o papel social, porque somos seres sociais. Porém, a igreja, cumprindo a sua missão espiritual, ela precisa dos dons do Espírito. E no caso aqui, os dons de revelação, esses dons são fundamentais para que a igreja ela possa detectar o erro, não apenas lá fora, também lá fora, mas principalmente dentro da igreja enquanto organização. Porque muitas das vezes o que nós percebemos é que nós às vezes criticamos o mundo lá fora, criticamos o erro das pessoas lá fora, mas não enxergamos os nossos erros. Não enxergamos as nossas demandas, aquilo que nós precisamos melhorar enquanto igreja. E isso desde a liderança ao mais simples membro, se é que existe membros simples na igreja, porque diante de Deus todos são servos. Então essa lição ela tem como proposta mostrar que os dons de revelação eles são fundamentais na vida da igreja, exatamente para poder fazer frente ao espírito do engano, ao erro, à mentira, que ela prevalece na sociedade atual. Vivemos num contexto, num mundo, num século, onde a verdade ela quase não tem espaço e a mentira ela é louvada, a mentira ela é exaltada. E muitas das vezes, onde você julgaria encontrar a verdade, de fato há-se uma capa, mas muitas das vezes a mentira ela vem travestida como se fosse verdade, mas de fato é mentira. E somente com a sabedoria divina, com os dons da revelação da parte de Deus, é que nós possamos detectar as motivações por trás das ações, das falas, dos discursos, daquilo que é escrito, das pessoas e também de nós mesmos. Que nós possamos discernir o que tem nos motivado a falar o que nós falamos, a escrever o que nós escrevemos, a pregar o que nós pregamos, a ensinar o que nós ensinamos, a pensar o que nós pensamos. A leitura bíblica em classe de 1 Coríntios, são dois textos, 1 Coríntios 12, verso 8 e o verso 10, depois Atos capítulo 6, verso 8 ao 10, e tem mais um texto, então são três textos, 3 livros. Depois Daniel capítulo 19, capítulo 2, verso 19 ao 22. Bem, o primeiro texto aí, 1 Coríntios 12, verso 8 e 10, aqui não tem a pretensão de apresentar os dons, que isso já foi feito na lição anterior, mas aqui a ideia aqui que dá a mostra de alguns dons, mas é chamar a atenção, pegando esses outros livros que estão aqui linkados a 1 Coríntios, para falar sobre os dons de revelação. Bem, então aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz o seguinte: porque a um, pelo Espírito, no caso o Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro, verso 10, a outro a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernir de espírito, e a outros a variedade de língua, e a outro a interpretação de língua. Então foram usados esses dois textos aqui, esses dois versos, o 8 e o 10, porque dois dos dons da palavra da revelação está no versículo 8 e um está no verso 10. Daí ter usado, no caso, esses dons exatamente para poder fazer, no caso, essa diferença, para depois, no caso, aí no decorrer da lição, estar dando destaque a 3 dons, porque são 3 grupos, divididos os 9 dons em 3 grupos, e cada grupo contendo 3 dons. Portanto,
os dons que estarão sendo trabalhados na lição. 2 está no versículo 8, que é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, e outro está no versículo 10, que é o dom de discernir espírito. Esses são os 3 dons que fazem parte do grupo de dons da revelação. Aí o Atos capítulo 6, verso 8 até o verso 10, nos diz o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamado dos libertos, é interessante esse nome, sinagoga chamado dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aqui, fazendo destaque a esses da sinagoga dos chamados libertos, e aí tem os demais, que eles disputavam com Estevão. A ideia de disputar aqui é de discursar, havia uma, vamos dizer assim, uma batalha no campo teológico, no campo discursivo, exatamente porque Estevão, ele falava, a gente vai ver aí no verso 10, ele falava com um poder sobrenatural, a manifestação do dom, aí no caso da palavra da sabedoria, por meio de Estevão, e ali Estevão, enquanto um diácono, ele discursava com, no caso, esses líderes da sinagoga, que eram pessoas cultas, inteiradas na lei, muito sábias, e de repente agora ele se via, vamos dizer assim, perdendo no discurso para Estevão, para um simples diácono. Porém, o que a gente percebe é que Estevão, ele falava não por sabedoria humana. Estevão, ele estava sendo tomado por uma sabedoria espiritual, que quando ele começou a discorrer sobre as Escrituras, a falar sobre Jesus, a debater, vamos dizer assim, com aqueles homens que então ali o inquiriam, Estevão estava de uma maneira tão cheio da graça de Deus, que a Bíblia diz que o seu semblante era como de um anjo. E aqueles homens, eles não suportaram o discurso de Estevão. E por não suportarem o discurso de Estevão, aí um contexto maior, se você quiser acompanhar aí no livro de Atos, a partir do verso 8, diz que eles tapavam os ouvidos e tiraram Estevão para fora para ser apedrejado, porque eles não conseguiam suportar a sabedoria de Deus através de Estevão, o dom de Deus de Estevão, que era exatamente o dom da palavra da sabedoria, que é um dos dons aí do grupo dos dons de revelação. Então Estevão, ele falava, disputava com esses, aí o verso 10 diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com quem falava. Então a ideia aqui de resistir tem um aspecto deles não poderem de igual para igual debater com Estevão ou retrucar o que Estevão está falando, mas também aqui dentro de um contexto maior a gente percebe que havia poder nas palavras que Estevão estava dizendo, que na verdade aquilo ali incomodava aqueles homens e de fato diante do poder de Deus na vida de Estevão, eles já não resistiam à presença de Deus na vida de Estevão. E eles, tomados de ira, tomados de raiva, faz com que Estevão se cale e lance Estevão para fora para ser apedrejado. E dentro daquele momento, quando Estevão estava ali, no caso, discussando, e eles, em meio ali, vamos dizer, ao ápice da manifestação de Deus na vida de Estevão, Estevão ele vai dizer que ele via os céus abertos e via ali o Filho de Deus diante de Deus, via a glória de Deus, e naquele momento eles tapam o ouvido então e lançam Estevão para fora para ser apedrejado. E lá mesmo sendo apedrejado, Estevão pede, ora por eles para que Deus os perdoasse. Então é interessante nós observarmos que exatamente temos aqui a manifestação da sabedoria divina através de um servo de Deus.
Aí Daniel, no capítulo 2, verso 19 até o 22, nos diz o seguinte, o verso 19 do capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque ele dá a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu acho interessante esse texto aqui de Daniel, aqui do capítulo 2, porque de fato aqui Daniel ele está mostrando, ele está testemunhando sobre o que Deus pode fazer, sobre a capacitação espiritual que Deus, ele no caso, ele pode revelar-se ao homem. E diante de um contexto, quando aqui o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, nesse sonho ele esquece o sonho, e pede aos seus sábios que ele revela o sonho, ele conta a revelação, e ali ninguém podia fazer isso, e quase todos já iam morrendo por decreto do rei. E entra então Daniel em cena como um homem que tinha o Espírito de Deus, e ele revela tanto o sonho quanto a interpretação para aquele rei. E o que me chama a atenção aqui no texto, o texto não tem aqui como objetivo aprofundar no sonho de Daniel, mas são as palavras de Daniel. E Daniel, quando ele está para revelar o segredo, no caso ao rei Nabucodonosor, ele diz o seguinte, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque ele dá sabedoria e força. Então é Deus quem dá entendimento, é Deus que dá força, e força entende aqui como um vigor ou como um poder. E aí no verso de 21 diz o seguinte, ele muda os tempos e as horas, falando da soberania de Deus, ele remove os reis e estabelece os reis. E dentro daquela visão, daquele sonho que Nabucodonosor teve, ali era um sonho escatológico, havia ali um futuro a ser desvendado, e ele coloca que Deus, aqui Daniel, colocando que Deus estabelece e remove reis, ele dá sabedoria aos sábios. Isso aqui é muito interessante, porque aqui Daniel está falando de uma sabedoria superior. Existem aqueles que são sábios, que receberam a sabedoria, podem ter recebido por via de buscar o conhecimento, ou uma sabedoria enquanto uma sabedoria natural dada pelo próprio Deus. Mas Daniel fala aqui que Deus dá sabedoria aos que são sábios. Então aqui tem uma outra chave de leitura, possibilidade de leitura, no aspecto de que é Deus quem dá sabedoria ao sábio, mas que o sábio ele pode receber uma sabedoria superior. E aí nós vamos ver aqui que nós podemos fazer aqui um link com a palavra da sabedoria, mostrando que esse dom não é uma sabedoria que você adquire num seminário, num curso de teologia, numa bíblia de estudo, numa faculdade, por fazer um curso aí superior, não. Mestrado, doutorado, não é isso. A sabedoria que Daniel está falando é de uma sabedoria divina. Deus, ele dá sabedoria aos sábios. E Daniel era um sábio em Babilônia. Porém, ele era um sábio dentre outros sábios que havia em Babilônia, porém operava na vida de Daniel um poder, um Deus superior, um Deus que dá uma sabedoria superior. E essa sabedoria de Deus estava sobre Daniel. Quando ele diz, ele dá sabedoria aos sábios. Isso é magnífico. Ele dá sabedoria aos sábios e dá ciência aos inteligentes. Ou seja, aqueles que são inteligentes, aqueles que têm conhecimento, poderíamos dizer assim, eles recebem ciência de Deus, recebem conhecimento da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele revela, aí o verso 22, ele revela o profundo e o escondido. A ideia de Deus revelar o profundo e o escondido, aqui já é uma menção ao dom da palavra, no caso da ciência.
Deus é o Deus que dá o dom da palavra da sabedoria, mas ao revelar o profundo, aqui manifesta-se a palavra da ciência. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Deus, com ele mora a luz. Luz fala do conhecimento pleno. Então com Deus mora o conhecimento pleno. E a lição toma esses textos de maneira muito sábia, o comentarista, que de fato esses textos eles acabam contemplando os dons da palavra da sabedoria, da palavra da ciência e também o dom do discernimento de espírito. Uma vez que aqui o próprio Daniel diz que com Deus mora a luz, ou seja, nada fica oculto sem discernimento diante de Deus. Daí a necessidade da igreja, ela se equipara, ela buscar os dons de revelação que estão à disposição da igreja. Louvado seja Deus. Indo para o comentário da lição, a introdução da lição nos apresenta. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, esse grupo de dons, classifica em 3 categorias, que é a revelação, o poder e a expressão, ou seja, a locução. Tendo, portanto, 3 dons em cada uma dessas categorias. Na lição dessa semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Estes são dons concedidos ao servo de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então, esses dons, segundo o comentarista, dentre as muitas finalidades, as principais, que são dons utilizáveis para o aconselhamento da Igreja, fundamentais, o aconselhamento pastoral, fundamental, e também para a orientação da igreja, para orientar a igreja, para discernir, para levar a igreja a desviar-se do erro. Portanto, isso é muito importante. E aí, como nós falamos, eu vou aqui estar apresentando a classificação dos dons aí enquanto essas 3 categorias que geralmente são classificados. Então eu vou estar apresentando para a gente poder voltar aqui a estudar os dons, mas tendo conhecimento assim geral das categorias. Então a primeira categoria, que são os dons de revelação, que estaremos estudando hoje. Nessa categoria está enquadrado o dom palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E na categoria dons de poder, que é uma outra categoria, temos lá o dom da fé, o dom da cura e o dom de operação de milagres, nessa segunda categoria. E na terceira categoria, que são os dons de elocução, ou os dons de fala, nessa terceira categoria nós vamos ter exatamente o dom de expressão, como está aqui na lição, dom de elocução, dom de fala, o dom de expressão. Essa categoria temos aí então o dom da profecia, que é a fala, a expressão, a variedade de línguas, que é a expressão, e a interpretação de língua, que está ligado à expressão. Então, são essas 3 categorias: revelação, poder e elocução ou expressão. E hoje nós estaremos estudando a primeira categoria, que é os dons de revelação. Bem, então nós temos aí o primeiro tópico da lição, vai estudar o primeiro dom dentro desse grupo de dons de revelação. Palavra da sabedoria. Primeiro subtópico, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Antônio Wise, sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, aqui a definição que o dicionário de Wise traz para sabedoria é discernimento inspirado em coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural
para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Muito importante aqui esse conceito do dom, palavra da sabedoria, mostrando que a sabedoria é um discernimento sobrenatural, mostrando que essa é uma capacitação sobrenatural, é uma capacitação divina, enquanto o dom não é uma sabedoria adquirida em livros, através de um mestre, de um professor, não. O dom de palavra da sabedoria é uma capacitação sobrenatural, e essa capacitação ela é dada exatamente para que decisões sábias sejam tomadas em momentos difíceis, de extrema dificuldade, onde a mente humana não consegue alcançar uma saída, não consegue deliberar, não consegue dar uma luz, uma direção. E é nesse momento onde então aparece o dom da palavra da sabedoria. É quando todos os recursos intelectuais, humanos, teológicos são esgotados e precisa-se de uma capacitação espiritual para trazer uma palavra que venha dar um rumo à situação. E aí aqui o Estevão Ângelo ele vai dizer que a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria de Deus sendo compartilhada com aquele que recebe esse dom. E aí o subtópico 2 nos apresenta o seguinte: a Bíblia e a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como no caso na nova aliança, não que os dons não manifestassem na antiga aliança, mas eram esporádicos, não era de maneira tão clara, tão patente como no Novo Testamento, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Então nós vemos que quando Faraó teve aquele sonho das espigas magras e espigas gordas, das vacas magras e vacas gordas, e que ele não entendia o que significava, tem também o sonho do copeiro e do padeiro, mas a lição traz esse exemplo aqui. Nós vimos ali que não havia ali nenhuma pessoa naquele contexto que pudesse entender, ter sabedoria para dizer o que significava aquele sonho. Não tinha ninguém ali no reino. E naquele momento, Deus capacita a José com uma sabedoria do alto para ele trazer o discernimento, trazer a verdade, a revelação sobre aquele sonho que Faraó tinha tido. E naquele momento nós percebemos que de fato Deus agiu de uma maneira tão poderosa que não apenas José foi exaltado, mas o mundo de então, tomando ali o alcance desse império ali que era o Império Egípcio, dentro daquele contexto do mundo antigo, foi salvo por uma intervenção divina, porque José ele trouxe vamos dizer assim, a revelação, o conhecimento, a sabedoria sobre aquele sonho, mas também ele trouxe conselhos sobre o que fazer diante daquela situação. Então esse é um exemplo clássico aí no Antigo Testamento de Deus usar alguém com o dom de revelação, com a palavra da sabedoria. Então ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, no caso de José, mas trouxe orientações sábias. Então ele não apenas interpretou, não apenas, vamos dizer assim, pode-se entender aqui que não há tanto o dom da palavra, da ciência, do conhecimento, como da sabedoria aqui foram dadas a José, porque ele além de ter ciência,
no caso do que iria acontecer, ele teve sabedoria do que fazer diante daquela situação. Portanto, trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para um período de fome que estava por vir. A habilidade do rei Salomão, outro exemplo na Bíblia, a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Muitos conhecem aí o sábio Salomão, que pediu a Deus sabedoria, e essa sabedoria foi colocada em teste várias vezes, e no seu reinado, logo no início do seu reinado, tem-se uma causa, quando duas mulheres vêm diante do rei, reclamando a posse de um filho. Quando as duas dormiam ali juntos, cada um tinha o seu filho, e uma delas deita em cima da criança e a criança morre, e à noite ela troca a criança com a outra, e então a mãe, a verdadeira mãe, ela vem reclamar a sua criança, certamente ainda recém-nascida. E diante daquela situação, a verdadeira mãe, ela reclama que ao dormir a outra tinha deitado sobre o próprio filho e trocou o filho, que a mãe conhece quem é o seu filho, e havia trocado as crianças. E agora o rei teria que resolver essa questão. E diante de uma cena como essa, como resolver? Se as duas disputam pela mesma criança e não havia uma outra forma, não havia uma outra maneira, documentos, outra maneira de resolver a questão. Naquele momento, então, o rei Salomão, aqui usado pelo dom da palavra da sabedoria, ele manda então que traga a criança e uma espada e dá ordem para que divida aquela criança no meio e dá a metade para uma mulher e a metade para a outra, aquela criança que estava viva. E naquele momento, logo, a mãe verdadeira se manifestou dizendo que não, que pudesse dar a criança para a outra. E a outra então falou, não, é melhor que faça assim mesmo, porque nem eu nem ela fica com a criança. E naquele momento, então, Salomão manda dar a criança para a mãe, que impediu que a criança fosse cortada ao meio, que de fato aquela era a mãe. E aquilo ali causou uma repercussão muito grande à sabedoria de Salomão diante daquele evento. Mas de fato foi uma sabedoria divina, Deus usando a Salomão. E no Novo Testamento podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição das Escrituras realizada pelo diácono, o primeiro mártir cristão que foi Estevão, que já coloquei. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não podia resistir. Estevão, quando falava, havia uma sabedoria tão grande manifestada na fala de Estevão que eles não puderam resistir. Eu acho isso aqui muito, muito importante. E também, em outros momentos na Bíblia, na vida do próprio Jesus, nós temos lá o dom da palavra da sabedoria, uma vez que o próprio Jesus, enquanto homem, ele foi cheio do Espírito, os dons espirituais atuavam na vida de Jesus, eu creio plenamente, porque ele mesmo disse que o Espírito de Deus estava sobre ele e havia ungido. E Jesus, ele realizou o seu ministério, eu creio plenamente que ele realizou enquanto homem, e com capacitação do Espírito, os dons espirituais, a capacitação espiritual estava sobre ele. E nós temos vários exemplos da palavra da sabedoria sendo manifestada na vida de Jesus. Por exemplo, quando trazem aquela mulher pegada no ato de adultério e que quer apedrejar aquela mulher, Jesus encontrava numa situação, porque ele, como judeu, um bom judeu, ele tinha que cumprir a lei, mas ao mesmo tempo ele era o dono da vida, ele não podia tirar a vida. Ele tinha que aplicar amor e justiça ao mesmo tempo. E diante daquela acusação, Jesus então se volta para os acusadores daquela mulher e diz, olha, vocês que não tiverem nenhum pecado, vocês podem cumprir a lei.
Só que as palavras de Jesus iam no profundo daquelas pessoas, daqueles acusadores, e eles percebiam que todos eles eram pecadores, que eles não estavam à altura, não tinham condição de condenar aquela mulher, porque eles tinham pecado iguais ou, quem sabe, maiores do que aquela mulher. E eles simplesmente afastaram e não condenaram aquela mulher. E a mulher se vê só com Jesus, sem os seus acusadores. Jesus então pergunta: ninguém te condenou? Não, ninguém te condena. Eu também não te condeno. Por que Jesus não condenava aquela mulher? Jesus era um pecador? Já parou para pensar? Jesus não condenava aquela mulher exatamente porque ele veio para tomar sobre si o pecado daquela mulher. Não houve justiça, houve punição àquela mulher? Sim. Assim como houve punição para o mundo. Só que a punição de Deus recaiu em Cristo. Então aquela mulher ela foi punida em Cristo. Cristo a perdoou, levando sobre si o seu pecado, e lá na cruz Jesus foi punido por causa do pecado daquela mulher, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado, por causa do pecado da humanidade. Quando Jesus ele diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra, não era uma sabedoria comum. Ali era exatamente um dom de Deus. Em vários outros momentos, quando alguém aperta Jesus, se é lícito pagar imposto ou não, uma outra situação difícil de sair. Se Jesus dissesse que sim, ele estaria indo de encontro ao seu povo, que era oprimido pelo Império Romano. Se ele dissesse que não, ele estaria indo contra as autoridades, que inclusive ele mandava que deviam ser respeitadas. Então Jesus ele toma ali uma moeda, onde tem ali a escrita do imperador, e ele diz o que? Olha, aqui está aqui a esfinge de César, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então a palavra da sabedoria é um dom que manifesta tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí o subtópico 3, uma liderança sábia, que mostrando a importância de uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então aqui eu chamo a tua atenção, tanto você que foi chamado por Deus e que Deus tem te dado o privilégio de ser conselheiro, não precisa ser pastor necessariamente, mas você percebe que as pessoas veem em você uma capacidade de ajudá-las com o conselho, com a palavra de sabedoria. Você deve buscar de Deus essa capacitação espiritual para que você fale não segundo apenas segundo as suas experiências, o seu conhecimento da Bíblia, de mundo, etc. Mas em dado momento você precisará de um conhecimento divino, de uma sabedoria vinda direta do trono de Deus, porque os problemas são infindos, as pessoas cada um tem a sua individualidade. E nós não temos resposta para tudo, nós temos que ter consciência disso. Um dos grandes enganos daqueles que fazem o aconselhamento e das lideranças, uma vez que aqui o comentarista coloca muito bem que a palavra da sabedoria é de grande valor para a tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam orientação no exercício ministerial pastoral. Então, o pastor ou um conselheiro, ele precisa ter uma sabedoria e muitas das vezes há um engano muito grande em achar, não, eu sou conselheiro há tanto tempo, eu sou pastor, então eu tenho um conselho para tudo, eu tenho saída para tudo, eu tenho um caminho para tudo. Nem sempre. Eu te aconselho, você que é líder, você que é pastor, você que postula o ofício, que na verdade não deveria ser chamado de ofício, não deveria ser apenas um ofício, mas um dom, porque pastorear é um dom, mas aqui não vou estar discutindo aqui, já falei sobre isso. Mas você que almeja a liderança, chegar, quem sabe, a ser um pastor, um líder, um evangelista, seja lá o que for, que esteja na posição de ter que orientar as pessoas, é necessário que você tenha muito cuidado, porque muitas das vezes você pode acabar com a vida de alguém por causa de um conselho, de um mau conselho. Não, mas eu sou homem de Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia,
eu fiz curso de teologia, eu sou vivido, eu sou cabeça, eu sou inteirado, mas isso não é o suficiente. Um conselho errado que você der para alguém, uma palavra errada, você pode acabar com a vida de alguém. Você pode matar alguém espiritual, você pode comprometer toda a carreira espiritual, emocional, familiar, o casamento, a vida de alguém. Uma palavra que sai da tua boca pode levar alguém a afastar do evangelho, pode levar alguém, quem sabe, a perder a sua alma. Então, se nós parássemos para analisar, e você que é líder principalmente, você iria ver o alto grau de responsabilidade que está nas tuas mãos. E o quanto o dom do Espírito, o quanto a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito, o quanto esses dons são imprescindíveis na vida da liderança. E em se tratando da palavra da sabedoria, que é o dom que por enquanto estamos em foco, esse é um dom indispensável na vida do homem, da mulher de Deus, na vida do pastor, na vida daquele que exerce o aconselhamento, daquele que tem a função de estar ministrando a igreja, de estar pregando, de estar ensinando a palavra de Deus. Então busque de Deus essa capacitação, que se Ele te chamou de fato para esse ministério, se de fato você for chamado para isto, Ele te capacitará para você cumprir bem o seu chamado. Não é por acaso quando Jesus ele alerta em relação aos discípulos que eles não se preocupassem em estar decorando ou que eles iriam falar, se em dado momento eles fossem inquiridos, fosse levado diante dos tribunais, que lá Deus daria a eles a palavra. Isso fala exatamente de um conhecimento da parte de Deus, de um dom de sabedoria, de palavra da ciência. Então essa capacitação, estas capacitações espirituais por meio dos dons, elas devem ser cultivadas, devem ser ensinadas na igreja e buscadas por todos, e principalmente por aqueles que exercem qualquer tipo de influência, seja tendo um cargo oficial na igreja ou não. Bem, então em síntese, o que nós vimos nesse tópico é que a sabedoria a que se refere aí o 1 Coríntios não é uma sabedoria humana, não é isso? De jeito nenhum, que se adquire, no caso em livros, em universidade, mas sim uma capacitação sobrenatural. É uma capacitação sobrenatural para tomarmos decisões sábias em circunstâncias as mais extremas e difíceis possíveis. Louvado seja Deus. Aí nós temos agora então um outro dom dentro dos dons de revelação, que é a palavra da ciência. Primeiro subtópico, o que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Tem muita ligação com a palavra da sabedoria. Fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley Orton, em sua teologia sistemática, esse dom também se relaciona com a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Aqui é interessante, porque a palavra da sabedoria, o dom que nós vimos anteriormente, é uma palavra dada para uma determinada situação que precisa tomar uma solução e não há ali nenhum meio, não há uma alternativa, não há direção, e aí precisa-se da palavra da sabedoria. E o dom aqui da palavra da ciência é exatamente mostrar uma capacitação pelo Espírito Santo para conhecer fatos e circunstâncias que estão ocultas. Muitas das vezes há fatos que estão ocultos, há circunstâncias que estão ocultas, e muitas das vezes, por não termos essa capacitação divina, nós entramos em determinados erros, nós nos tornamos vulneráveis por não ter de Deus um conhecimento no mundo espiritual. Quantas coisas, por exemplo, e circunstâncias ocultas, elas estão nos cercando e nós não temos de Deus a revelação, a ciência.
E às vezes é o nosso ministério, a nossa família, uma atitude que eu vou tomar, um negócio que eu vou fazer, uma decisão, uma palavra que eu vou dizer. Eu não tenho ciência das circunstâncias, do que está oculto. Eu não tenho ciência do que está por trás de tudo isso. E eu acabo cometendo, fazendo algo que coloca em perigo não só a minha vida, a da minha família, a da comunidade, a da igreja. Quantas das vezes a igreja ela entra em situações difíceis exatamente porque não há na igreja, às vezes, o dom da palavra da ciência, para ter conhecimento, para reconhecer os fatos e as circunstâncias, para saber como se dirigir diante de tudo aquilo que está acontecendo, diante do contexto. E às vezes, por não ter essa capacitação concedida pelo Espírito Santo, a igreja entra em situações difíceis. A liderança. Então é muito sério e necessário que se cultive também esse dom. Aí no subtópico 2, fala sobre a função desse dom. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, ou triviais, melhor dizendo. Como descobrir o significado do tecido do tabernáculo, quem era a mulher de Caim. Não é para isso o dom da palavra da ciência. Isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazer esse tipo de coisa. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. A palavra da ciência é exatamente para livrar de qualquer engano, artimanha do maligno. E nós vamos ver aí no subtópico 3 exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou a Israel sobre os planos do inimigo. Então, esse texto, por exemplo, aí em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 ao 12, diz o seguinte: ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ele havia planejado uma estratégia de guerra e chamou então ali os seus servos, e vai dizer, no caso, aqui servos entende-se que liderava o exército, e então falou com ele: em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Como é que ele sabia disso, se ele não estava lá na reunião? Se era uma reunião oculta lá com o rei da Síria e os seus. Então aqui o quê? Uma palavra da ciência, do conhecimento, Deus revelando aqui ao profeta. Então temos o que aqui? O dom da palavra da ciência. Pelo que, o verso 10, pelo que o rei da Síria enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, no caso enviou seu soldado, de que eu tinha avisado, e assim se salvou. Então, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus havia lhe falado, de que eu tinha avisado, e assim se salvou, ou seja, não passando por aquele lugar. Isso aconteceu não só uma vez, nem duas, mas várias vezes. Quando diz nem uma vez, nem duas, é porque várias vezes isso aconteceu. Toda vez que o rei da Síria planejava algo, uma cilada para Israel, Deus revelava a Eliseu, pelo dom da palavra da ciência, e Eliseu mandava avisar o rei para não passar por aquele lugar. Aí o verso 11 diz o seguinte: turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos do rei da Síria: não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja,
Aqui há versões que vai colocar diferente, que o rei de Israel faz, o profeta Eliseu faz saber ao rei de Israel aquilo que tu pensas no teu leito. Que a ideia é que o que falas na câmara de dormir é um lugar totalmente reservado à intimidade do rei. Aqui não fala de reunião do rei conversando com os seus servos, e dentro de um contexto mais preciso de outras versões, não é nem questão dele estar ali falando com a esposa ou com uma das suas concubinas. Mas aqui a ideia aqui é o que o rei maquina no seu leito, Deus revela a Eliseu. Então temos aí a manifestação desses dons, no caso aí no Antigo Testamento, demonstrando de fato a sua utilidade, a sua aplicação na vida da igreja, de livrar a igreja de uma situação, de uma artimanha de Satanás. Um outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descobriu a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Temos aqui então em Daniel 2, capítulo 2, e 3, e 17 a 19, Daniel capítulo 2, versos 2, 3, versos 17 a 19, conta uma história muito importante, você pode ler depois. Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele esquece o sonho. E ele então agora ele vai pedir, no caso que os sábios ali da Babilônia, que esses sábios eles teriam que dizer qual foi o sonho e dizer qual foi a interpretação, algo que ser humano algum pode fazer. E aqueles sábios tentaram ali fazer com que o rei contasse qual era o sonho. O rei não sabia qual era o sonho, tinha esquecido. Eles tentaram enrolar o rei faz um decreto: não, vocês todos vão morrer, porque vocês não são sábios. E prestes a estar a todos morrerem, inclusive Daniel, que era um dos sábios, Daniel então vai orar a Deus e entra diante da presença do rei com uma palavra da ciência, com um dom, e ele vai dizer ao rei que de fato o que o rei estava pedindo, homem nenhum podia fazer, mas há um Deus nos céus que revela os segredos do coração do homem. E aí Daniel então ele vai dizer qual foi o sonho do rei e vai dizer a sua interpretação. E ele vai dizer: ó rei, tu tivesse um sonho de uma grande estátua, muito grande. E ele começa a descrever aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha as pernas, no caso, a cabeça era de ouro, o peito de prata, segundo aqui o que Daniel começa a desvendar. Ali tinha o ventre, no caso, e as coxas de bronze, as pernas e os pés, que eram em parte de ferro, em parte de barro. E ele começa a trazer aquele discernimento e mostrando ao rei que aquilo se referia a algo que haveria de acontecer a partir do Império Babilônico, mostrando ali os grandes impérios que haveria na humanidade, contando com o Império Babilônico, o rei Nabucodonosor, que era exatamente ali aquela cabeça de ouro da estátua. E aí Daniel, então, ele é engrandecido ali na corte do rei, mas o que Daniel fez foi exatamente por meio de uma capacitação espiritual, porque ele estava sendo usado pelo dom da palavra da ciência. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Aqui temos um outro episódio, quando a igreja está nascendo, e havia, não que eram obrigados a fazerem isso, como também não é na atualidade, mas havia uma prática ali na igreja de alguns irmãos que quando se convertiam, e eles tinham mais de uma propriedade, eles vendiam a propriedade e traziam uma oferta para os apóstolos para ajudar ali na obra que estava iniciando. E aí conta-nos o episódio aqui de Ananias e a sua mulher Safira. Diz que eles venderam a propriedade e eles não tinham obrigação de dar o dinheiro todo, poderia dar uma parte,
poderia dar a quantidade que eles quisessem, mas eles venderam a propriedade e eles entraram em acordo entre si para mentir para os apóstolos, dizendo que tinha vendido a propriedade por X e que estava entregando todo o dinheiro. A questão aqui, o que entra aqui o mérito da questão aqui não é se eles deveriam dar todo o dinheiro ou não, não é essa a questão. A questão aqui é exatamente a mentira. Era a mentira, era o que estava oculto. Eles poderiam dar metade, ou nós vendemos uma propriedade, estamos trazendo aqui um terço, 10%, a metade. Eles não eram obrigados a dar tudo. Mas o que eles fizeram? Eles combinaram para mentir para o apóstolo. Para dizer para os apóstolos que tinham vendido uma herdade, portanto, que ali estava todo o dinheiro da herdade. Combinaram entre si, então foi Ananias, o esposo à frente, chegou lá, falou, vendi a propriedade, portanto, aqui está todo o dinheiro. E naquele momento ele é repreendido por Pedro, mas quem te induziu a mentir contra o Espírito Santo? E naquele momento, Ananias, ele percebe, e eu acho muito interessante esse texto, apesar de que muitas das vezes nós não compreendemos a atitude, o porquê de uma atitude como essa, parece assim ser algo tão desproporcional, assim, uma mentira, só porque mentiu, mas estava ajudando a obra de Deus. Aí entre as várias leituras que nós podemos ver, é que de fato a obra estava iniciando e era necessário que ficasse comprovado que aquela era uma obra espiritual, não era uma obra de homem. Era necessário que ficasse comprovado que o Espírito de Deus habitava naquela obra e que aqueles homens apóstolos eram homens de Deus, cheios do Espírito de Deus. Então mentir para eles era mentir para o Espírito Santo, era mentir para Deus. Então para que houvesse temor e respeito por aquela obra, aconteceu o que aconteceu com Ananias e Safira. Olha o texto de Atos, aí no capítulo 5, diz o seguinte, o versículo 1, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e restivesse parte do terreno? Enquanto possuías, não era teu o vendido? Não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas ao Espírito de Deus. A ideia aqui, quando fala que ele não mentiu aos homens, dá a entender, você infere do contexto, apesar de que a repreensão de Pedro é porque você reteve a metade, mas dá para entender, dá para inferir que ele mentiu para os apóstolos, dizendo que tinha vendido por aquele preço. Mesmo porque ele diz o seguinte, olha, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse o preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? Você fazia o que você quisesse. Poderia dar tudo, dar a metade, dar uma parte. E vendido não estava o preço ao teu poder, como formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses a homem. Então mostra o quê? Que ele mentiu em relação ao preço. Falou que era aquele preço. Mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ou seja, caiu, morreu. No mesmo instante. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Então, para que houvesse temor, para que houvesse respeito, que aquela obra era de Deus, Ananias foi punido. Aí vem agora o verso de número 6, levantando-se os moços, cobriram-no e transportando para fora o sepultaram, para dizer que morreu mesmo. Depois de um intervalo, cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto, porque já havia combinado com seu esposo. Então Pedro lhe disse, por que é que combinaste entre vós, você e o teu marido, para provar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti.
Verso 10. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levaram para fora e sepultaram ao lado do seu marido. Verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos em comum acordo no pórtico de Salomão. Então vocês percebem que essa manifestação aqui do dom da palavra da ciência, nesse caso aqui de Ananias e Safira, foi fundamental exatamente para evitar o engano, para trazer luz aos fatos e às circunstâncias ocultas. Ananias e Safira tentaram ocultar algo, tentaram mentir para a igreja. Quem sabe eles, fazendo isso e nada acontecendo, eles sairiam, repetiriam a mentira, abriria a porta para outros fazerem, e quem sabe até questionariam, olha, fala que são homem de Deus, que tem os dons que Deus manifesta, e a gente mentiu e eles nem descobriram. Então, percebe a necessidade desse dom na igreja? Quantas das vezes alguém chega no nosso meio, às vezes nós não conhecemos a procedência e posa como homem de Deus, como mulher de Deus, aí a oportunidade da igreja, coloca-se até para trabalhar, muitos são até batizados, outros são consagrados ao ministério, e às vezes é um enganador, é um mentiroso, é um servo de Satanás. Mas às vezes falta discernimento, às vezes falta a palavra da ciência para saber o que está oculto. Quantos estão, por exemplo, na igreja, mas estão aí com pecados ocultos, estão fazendo coisas ocultamente, estão lá, não são incomodados, porque não há mais, infelizmente, em muitos lugares, não há mais espaço para os dons, não há espaço para os dons da revelação, para a palavra da ciência, felizmente, para o discernimento de espírito, que nós veremos logo mais. Então esses dons, os dons de revelação, são fundamentais para a igreja. A igreja tem que ser instruída em buscar os dons, e bom seria que a igreja tivesse todos os dons espirituais, que são ferramentas que Deus deu para o bom andamento da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos para o terceiro tópico, que é aí o último dom dentro desse grupo dos dons de revelação. É o dom de discernimento de espírito, um dom importantíssimo. Primeiro subtópico, o dom de discernir os espíritos. É uma capacitação, uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Há uma manifestação na igreja, sim. O que está por trás dessa manifestação? Qual é a origem? O que motiva? O que embala essa manifestação espiritual? Não, mas está falando de língua estranha, é de Deus. Está profetizando, é de Deus. Está gritando, é de Deus. Não necessariamente. Nem toda manifestação espiritual é de Deus. Eu diria que boa parte dela não tem nada a ver com Deus. E a gente vai aprender aqui nesse ponto. Então esse dom de discernir espírito é exatamente para saber a origem das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através do Espírito Santo, e distinguir uma coisa da outra, distinguir a fala da motivação da fala, vamos dizer assim. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície e mais fundo. Então, se penetrar da superfície, desmascarando e cobrindo a verdadeira fonte dos motivos. E além da superfície, entrar no interior e descobrindo qual é a verdadeira fonte, qual é a motivação por trás daquela manifestação. Stanley Horton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação
é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, em primeiro momento, o dom de discernir espírito tem como finalidade distinguir qual espírito que atua na vida da pessoa, a fim de proteger a igreja, os cristãos, os servos de Deus, os filhos de Deus, dos ataques de Satanás, das atuações malignas, dos espíritos malignos. E agora tem algo aqui que é o ponto 2, o subtópico 2, que eu acho interessantíssimo, é que mostra as fontes das manifestações espirituais. Aqui eu quero que você preste muita atenção, como tem prestado atenção. Existe pelo menos 3 fontes de uma manifestação para uma manifestação espiritual, que é exatamente Deus, o homem ou o diabo. Então, aquilo que motiva as manifestações espirituais, de uma dessas 3 fontes surge. Ou emana de Deus, ou emana do próprio coração do homem, ou emana de um espírito maligno. Então vamos ver o que esse ponto nos apresenta. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, ela pode ser fruto da ordem divina. Uma profecia ela pode vir de Deus, então fruto da ordem divina, pode vir da mente humana ou de uma origem maligna. Já parou para pensar nisso? Que quando alguém está trazendo uma profecia, ela pode estar vindo da parte de Deus, mas pode estar vindo da mente humana, ou ela pode estar vindo da parte de Satanás? Já pensou o perigo que a igreja corre, que o crente corre? Ah não, mas fulano é um homem de Deus e está falando de profecia. Sim, ele é um homem de Deus. Agora, qual espírito que está falando na boca deles, naquele momento, quando ele diz estar falando em nome de Deus, pode ser de Deus e pode não ser de Deus. Porque alguém, por exemplo, que é usado por Deus para trazer algo da parte de Deus, verdadeiramente da parte de Deus, isso não quer dizer que tudo que vier dessa pessoa necessariamente virá da parte de Deus. Alguém pode ser usado por Deus verdadeiramente para trazer para você uma palavra hoje. E amanhã, não precisa nem ser amanhã não, e um pouco instante depois ser usado pelo diabo, ou ser usado pela sua própria natureza, sua própria mente. Um exemplo claro que nós temos disso na Bíblia é o exemplo de Pedro. Quando Jesus ele está inquirindo aos seus discípulos sobre o que o povo diz sobre ele, sobre quem era ele, uns diziam uma coisa e outra, e Pedro então tem uma revelação de Deus. É-lhe dada aqui uma revelação, uma palavra de conhecimento, de ciência, e ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus diz: ó Pedro, não foi você que usou essa palavra, mas você recebeu agora uma revelação divina. Ou seja, o dom da palavra da ciência. É Deus que te revelou, não foi a carne. Mas quando for um tempo um pouco mais, horas, quem sabe aí minutos, horas depois, Jesus fala da necessidade que ele tinha de morrer, que ele veio para isso, para resgatar o homem e morrer por nossos pecados. O mesmo Pedro agora diz: não, mestre, ao longe de ti isso não vai acontecer. Só que quando Pedro fala isso, não era Pedro que estava falando. Era exatamente Satanás na boca de Pedro. E Jesus agora, pelo dom do Espírito, ele percebe, ó Pedro, ele diz o quê? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Então, naquele momento, Pedro, que havia sido usado por Deus, é o mesmo Pedro agora que está sendo usado por Satanás. Daí a importância do dom de discernimento de espírito, para discernir a motivação, o que está por trás das manifestações espirituais, inclusive das profecias. Entendeu? Nem toda profecia ela é de Deus. E ultimamente a igreja tem sofrido muito por isso, que todo aquele que fala em língua é tomado como estando falando em língua estranha. Às vezes é uma língua estranha mesmo, não tem nada a ver com o dom espiritual. Ah, não, homem de Deus, está falando de profecia. Então deve-se ter muito cuidado. Não é menosprezar a profecia, não. Deus usa sim.
mas a necessidade de buscar de Deus o dom do discernimento. Bem, então, uma profecia, por exemplo, ela pode ser fruto da divina, da ordem divina, pode ser da mente humana ou ainda maligna. Como saber então? Aqui o dom de discernimento, de discernir os espíritos, tem papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Uma igreja sadia, ela precisa do dom de discernir espírito. Quantas das vezes nós vemos que pessoas que às vezes têm até boa intenção, elas querem fazer algo na igreja, às vezes querem trazer uma palavra para a igreja, e aí elas se empolgam e começam a dizer que Deus, irmão, eu estou sentindo, Deus me mandou dizer isso e aquilo, e não foi nada de Deus. Eu tenho visto isso muito na minha caminhada espiritual. Hoje, com os meus 50 anos de idade, todos eles na igreja, eu sei do que estou falando. Quantas das vezes alguém, um pregador, um pastor, um líder, um irmão que tem a oportunidade, às vezes usa da palavra, irmão, Deus me mostrou isso, isso e aquilo. E a gente percebe, está nitidamente, uma das provas, vamos dizer assim, se a profecia vem de Deus, é o seu cumprimento. Quantas das vezes o pregador ele sobe no púlpito, mano, Deus me mostrou que hoje vai fazer isso e aquilo outro, sua vida não vai ser mais a mesma e tal, que hoje Deus vai fazer isso e aquilo outro, e a igreja fica naquela expectativa e o culto acaba, e o pregador esforça e apela para o emocional e tenta fazer isso e aquilo outro. A gente sabe quando as coisas são forçadas. Quem tem o Espírito de Deus sabe muito bem quando o pregador, a liderança, está querendo levar o povo ao êxtase, querendo fazer um teatro, fazendo um teatro para que a igreja se alegre, para que o fogo caia, para que o povo fale em língua, o povo dê glória a Deus, o povo bata palma, para envolver a igreja no teatro. Aquela forçação de barra, quem tem o Espírito de Deus sabe, irmãos, que é uma forçação de barra. Então, quantas das vezes alguém chega no púlpito, na igreja, e diz que Deus mostrou isso e aquilo outro, que viu isso e aquilo outro, e na verdade são visões da carne. Às vezes está falando de si mesmo, não foi Deus que mandou dizer nada, ou às vezes até da parte do próprio diabo, para tentar iludir a igreja, e como sempre tem em todo lugar, tem os neófitos, tem os imaturos, tem a infantilidade que sempre é maior, o que é ruim é sempre maior, acaba sendo enganado. Aí em Deus essas pessoas, às vezes um irmãozinho que tem uma vida com Deus, de sinceridade, de verdade, que inclusive tem dons espirituais, às vezes é abandonado, é deixado de lado, porque não tem espaço, não está em evidência, mas alguém que está em evidência, talvez percorreu o caminho da mentira, do engano e chegou lá em cima, está até na alta liderança. E muitas das vezes aí o espírito do engano tem entrado na igreja. Mas isso só pode ser combatido com a verdade. E o dom de discernir espírito, ele é fundamental para a saúde de uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, está aí. Interessante, muito importante isso. Para a saúde da congregação é necessário que haja o dom do discernimento. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é a habilidade para descobrir as falhas dos outros. Não, eu quero esse dom, eu quero saber dos podres de todo mundo. Não é para isso não. Não é isso não. Falha todo mundo tem, inclusive quem tem o dom deve se policiar. Mas o dom aqui é exatamente para discernir as manifestações que são às vezes apresentadas como sendo de Deus. Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, quando na verdade não foi Deus que mandou. É para isso, não é para sair buscando falha dos outros, porque inclusive você, que se recebeu o dom, você também tem falha, porque o dom não te torna mais santo, não te torna perfeito, não te torna uma pessoa sem falha. Isso é muito importante estarmos atentos. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Muito interessante. E o último subtópico, discernimento, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. A Bíblia diz que os espíritos devem ser provados. Provai se os espíritos vêm de Deus. Isso é bíblico. Eu acho isso aqui muito importante, porque muitas das vezes nós cometemos o erro de pensar que toda manifestação espiritual,
Ah, não, é na igreja, essa pessoa é uma pessoa idônea. Se é uma pessoa idônea, ela só pode estar falando da parte de Deus, mas não é necessariamente isso que acontece. Aí, por exemplo, 1 João, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o que o texto nos orienta aqui é não dar crédito a todo espírito, a toda manifestação espiritual. Então, eu tenho que descrer em tudo? Não, mas é provar. Eu provo como? À luz da palavra de Deus, que é um manual, nosso manual de poder julgar tudo, é a palavra de Deus. Então, primeiro passo, julgue à luz da palavra de Deus, julgue à luz de uma vida de consagração, de dedicação, de oração, de comunhão com Deus. E uma vez que nós desenvolvamos a mente de Cristo, o Senhor falará ao nosso espírito comunica com o Espírito de Deus e nós teremos a sabedoria para julgar os espíritos. Portanto, muito interessante, devemos julgar se o Espírito vem de Deus. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Quantas das vezes pessoas estão no culto à noite, ele profetiza, ele fala em língua, ele pula, ele canta, mas no outro dia ele está prostituindo, está mentindo, está enrolando, está batendo na esposa ou no esposo, ou quem sabe injuriando os filhos, comprando e não pagando, mau testemunho nos vizinhos, na escola, na faculdade, no dia a dia. É uma peste fora da igreja. Mas à noite vira um santo, à noite canta, à noite louva, à noite toca, à noite ensina, à noite prega, à noite fala em línguas estranhas, à noite faz tudo. Mas tem uma capa para usar na igreja e outra capa para usar no dia a dia. Então isso é algo, infelizmente, é uma realidade que nós convivemos. E é necessário que nós tenhamos cuidado para não sermos enganados, entendeu? Para não sermos enganados, porque o espírito do erro já atua. Jesus já nos advertiu sobre os falsos. Ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelo que eles produzem. Aí a importância, muitas das vezes, nós damos crédito a pessoas que nós nunca conhecemos, nunca vimos. Não estou dizendo que quem vem de fora não tem uma palavra de Deus para trazer para nós. Tem sim, existem muitos homens de Deus verdadeiros, sempre existiu. Sempre existirão os remanescentes, os fiéis. Mas muitas das vezes se idolatra pessoas que vêm de fora, um cantor, um pregador, um pastor, um homem de Deus. E às vezes não se dá valor a quem nós conhecemos a vida no dia a dia. Quando essa pessoa nos traz uma palavra, seja na igreja, seja um aconselhamento, seja um ensino no dia a dia, às vezes nós não valorizamos essas pessoas, mas damos valor a alguém que vem de fora, que nós não sabemos a procedência, não conhecemos o fruto dessas pessoas, porque é pelo fruto que se conhece uma árvore. Então isso o fruto é o quê? O caráter da pessoa, é o dia a dia da pessoa, é a identidade da pessoa. Jesus conhece o segredo do coração do homem, mas nós não. É por isso que precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome de Jesus. É a necessidade do dom de discernimento de espírito. Eu me lembro do exemplo lá de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e seus companheiros passavam para estar evangelizando, e uma mulher ali que tinha um espírito de adivinhação, que dava lucro para aquela sociedade. Aquela mulher, por algumas vezes, estava testemunhando sobre Paulo. Esses homens que vos anunciam o evangelho são verdadeiros homens de Deus. E olha que o que ela falava era certo. Aqueles homens eram, de fato, homens de Deus. Porém, aquela mulher ela tinha prestígio naquela sociedade exatamente por causa da mentira. Ela era uma adivinha, um espírito de engano, um espírito maligno atuava naquela mulher. E a Bíblia deixa bem claro que os donos, as pessoas que usavam aquela mulher, ganhavam muito dinheiro com aquela mulher. E de repente ela é usada por Satanás, chega Paulo na cidade, chega ali os homens de Deus pregando o evangelho, e ela vai dar um testemunho verdadeiro sobre aqueles homens.
Isso só fazia o quê? Só fazia com que, uma vez que aqueles homens eram verdadeiros, de fato pregavam o caminho verdadeiro, e aquela mulher estava falando, isso só aumentava a credibilidade daquela mulher. De fato, essa mulher é uma mulher verdadeira. Ela reconheceu os homens de Deus, então ela é uma mulher de Deus. E o que eu acho interessante, e aí alguém pode achar meio perigoso a leitura, mas eu faço essa leitura, eu tenho autonomia para pensar, é que a Bíblia diz que por alguns dias Paulo passava e aquela mulher falava essas palavras. E com o passar do tempo, aquilo foi incomodando a Paulo até o ponto de Paulo agir. E aí eu fico pensando, por que Paulo não agiu logo no começo? Será que no começo ele não percebeu que era um espírito maligno? Ele não teve discernimento espiritual? Alguns podem pensar, não, porque ele foi deixando, foi incomodando desde a primeira vez, mas por que não logo no início? Não posso responder. O mínimo que eu posso inferir e eu posso trazer para nós é que muitas das vezes nós podemos estar recebendo palavras e não ter o discernimento suficiente de Deus de saber que aquilo não vem de Deus, mesmo sendo palavras boas. Quantas das vezes, é que eu chamo tua atenção, quantas das vezes Satanás se esconde atrás de um elogio? Às vezes você está numa situação que de fato você merece uma repreensão, uma exortação, tomando exortação como uma ajuda para se erguer, não para te afundar. E às vezes alguém diz, olha, você está no caminho certo, você é um varão, uma varoa de Deus, vai nessa tua força porque Deus é contigo. E muitas das vezes o que nós estamos precisando ouvir é uma repreensão. Então não se engane que Satanás ele pode morar, ele pode estar por trás de um elogio. Ele pode estar até por trás de uma verdade, que na boca de Satanás uma verdade é mentira. Às vezes nós temos que ter discernimento que a verdade pode ser usada para sedimentar, para esconder uma mentira, esconder um erro. Quando essa mulher dizia, esses homens são homens de Deus, isso era verdade, sim, mas por trás disso havia um engano, havia uma mentira. E a Bíblia diz que, com o passar do tempo, o Espírito de Deus, na minha leitura, começou a incomodar Paulo. E Paulo, então, agora, pelo dom do Espírito, ele tem um discernimento espiritual. Ele percebe que o que motivava aquela mulher, a influência por trás daquela mulher era uma influência maligna. E ele vai então e repreende o espírito maligno daquela mulher. Aquela mulher é liberta e Paulo ele é expulso. Ele vai pagar caro por ter expulso o demônio daquela mulher, por ter livrado aquela mulher das garras de Satanás e, em contrapartida, ter trazido um prejuízo para aqueles que ganhavam dinheiro com aquela mulher. Então é isso, a necessidade é para isso. É a utilização do dom do discernir espírito, para desmascarar as manifestações malignas que parecem ser manifestações vindas da parte de Deus, mas que pode ser algo do coração do homem ou pode vir da parte de Satanás. Daí temos que buscar esse dom. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera nesse mundo, como está lá em João 4:3. O espírito do erro já opera nesse mundo. E a conclusão da lição. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, o falacioso ensino e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom de discernimento de espírito. Que o Senhor Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que Deus nos ajude, que nós possamos buscar de Deus os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito,
para que sejamos uma igreja sadia e que o inimigo, que o erro, que o engano não tenha lugar no nosso meio, que nós possamos ser uma igreja sábia, que a igreja ela possa continuar vitoriosa como a igreja, o corpo espiritual de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, levem outros a se inscreverem no nosso canal e que você a cada dia possa buscar do Senhor sabedoria, que Ele venha te capacitar com o dom que Ele quer te usar, que o Espírito Ele usa quem quer e da maneira como Ele quer, e que você seja um instrumento de Deus para o crescimento do reino de Deus, para a edificação da igreja, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor eis por nós, em nome de Jesus. Amém.